Gente, agora tem dicas bem bacanas. Às vezes a gente vai fazer uma faxina em casa, dá aquele mau jeito, né? No pescoço, na coluna. Às vezes a gente passa por alguma situação de estresse, de nervoso, já bate aquela dor de cabeça. Ou, de repente, uma noite mal dormida. Também acorda com aquela sensação, aquele incômodo chatinho aqui, principalmente nessa região. E você sabia que em casa, usando coisas que a gente tem, você consegue minimizar essa dorzinha chata? Claro que se a dor persistir, você vai ter que procurar um médico para saber exatamente a causa, se foi só um mau jeito, se não foi. Agora, se você fizer o teste funcionar, realmente foi só ali uma posição não muito legal, naquela hora da faxina, um movimento que de repente o músculo estranhou e você consegue amenizar. Para explicar melhor sobre isso, a gente está recebendo hoje o fisioterapeuta, mais uma vez participando conosco, Diego Araújo. Tudo bom, Diego? Seja muito bem-vindo, feliz ano novo. Muito obrigado, para você também, para você e para o programa aí. Diego, eu amei, a gente estava até conversando um pouquinho aqui nos bastidores. Às vezes não tem jeito, você dorme mesmo, né? Não muito legal, e aí acorda várias vezes, ou uma postura não muito correta, aí você acorda toda meio travada, né? O pescoço, uma dor insuportável. O estresse, correria, algum trauma, aquela dor de cabeça chata, isso acaba influenciando no dia a dia, porque você não consegue dar conta das outras tarefas, né? A dor de cabeça é uma dorzinha chata, que acaba atrapalhando bastante o nosso bem-estar. E aí eu tô vendo ali uma toalha. Pois é. Com uma toalha eu consigo minimizar a minha dor de cabeça? Consegue. Eu vou mostrar hoje para vocês como se faz isso, né? Que legal. Mas assim, as coisas do dia a dia interferem muito no nosso corpo, no nosso comportamento. E me perguntam muitas vezes qual é a posição melhor para dormir, para não ter essa dor, tal. E eu sempre brinco, a posição para dormir é a posição que você consegue dormir. Né? Porque não adianta nada eu ficar que nem um robozinho ali de lado e passar a noite inteira ali sem pegar no sono. Então, às vezes, você acaba se virando, colocando o pescoço numa má posição, ou às vezes, durante o sono, é uma hora que a gente descarrega muito as tensões do dia, né? E essa tensão pode se acumular no pescoço também, né? Além disso, as atividades do dia. Por exemplo, esses dias eu peguei uma senhora que foi ajudar o marido a pintar a casa e ficou o tempo todo assim e travou o pescoço, né? Gerava dor de cabeça, pode gerar vertigens também, náusea, porque essa região da cervical, né, é muito importante, que passa algumas artérias que vão irrigar o nosso cérebro e alguns nervos que vão descer e fazer toda a função do sistema autonômico, um sistema involuntário do nosso corpo. Né? Então, aqui é uma região que a gente deve preservar e ter uma boa mobilidade, tá? Deve ter uma boa amplitude de movimento nisso. E é isso que os fisioterapeutas e osteopatas buscam, né? A terapia manual é uma terapia que busca restrições de movimento. Então, através da palpação, a gente busca as disfunções e zonas de restrição. Então, assim, quando um paciente chega no consultório com sintoma de cefaleia, sintoma de dor de cabeça, é a primeira região que eu vou buscar, né? Para ver se tem alguma disfunção ali, se tem uma perda de movimento, de mobilidade. Então, quando eu identifico essa perda de movimento, eu tenho técnicas para fazer na maca, mas também tenho técnicas para ele utilizar em casa. E essas técnicas que eu pretendo passar aí para vocês hoje. Adorei, vamos começar a passar então? Vamos lá. Fiquei curiosa. Eu tô vendo ali na toalha, isso é um elástico? Não, isso aqui é uma fita. Uma fita. Né? É uma fita normal, que é o que eu costumo utilizar, mas muita gente não tem essa fita em casa. Então, a gente consegue improvisar também com uma toalhinha. Legal. Né? Vamos começar com a fita, Vamos que é o que você aqui. costuma usar? Sim. Depois a gente mostra um pouquinho com a toalha também. Certo. Então, assim, nas posições do dia a dia, tem gente que acaba adotando uma postura assim e tem gente que acaba adotando uma postura mais reta, coluna retificada, né? Tem técnica para os dois. De uma forma geral, eu vou passar as duas técnicas, aqui funcionar para você, melhor, boa. O pessoal vai ter que fazer para ver qual vai se adaptar, se adequar melhor. Exatamente. Okay. Então, assim, para as pessoas que sofrem de dores de cabeça recorrentes e podem ter a influência da artéria vertebral, ou seja, a irrigação do sangue pode estar comprometida. Como que vai ser essa dor?
vai ser uma dor em forma de pulsação, tá? Que a artéria está comprometida, ou uma dor em compressão, onde a irrigação, a saída do sangue está comprometida. E daí a gente vai utilizar assim. Eu vou buscar bem aqui na nuca, assim que acaba a cabeça, depois de uns 2 centímetros, 2,5 centímetros, eu tenho um processo ósseo aqui. E eu vou passar a fita nesse sentido. Então eu vou pegar a minha fita, colocar nesse processo ósseo e vou tracionar na direção da minha boca, né? Peguei aqui, tracionei, tá? Cuidado para eu não mexer o pescoço com essa tração. O pescoço fica firme e eu faço uma leve tração aqui com as minhas mãos, puxando a fita para frente. Quando eu faço fazendo bastante pressão, né? uma pressãozinha aqui, tá? A pressão é para frente e nessa direção, no sentido da boca, tá? Quem está com dor de cabeça já sente um alívio. Mantenha essa pressão por 10 segundos e vê se essa pressão é capaz de aliviar a dor, tá? Quem está com a toalhinha em casa vai fazer a mesma coisa. Vai pegar a borda da toalha, achar esse primeiro ossinho assim que acaba a cabeça, posicionar a toalha e puxar nesse sentido, horizontal. Manter ali por 10 segundos. É interessante que dá para ver realmente, você não vem com o tronco, né, com o ombro para frente, você permanece retinho, faz só essa pressão aqui. E é só isso, mantenho aqui. Bom, depois que eu fiz isso por 10 segundos, eu repito essa técnica de 6 a 10 vezes, tá? Com um intervalo aí de 30 segundos, né, entre essas séries. 6 a 10 repetições. De 6 a 10 repetições. 10 tá? segundos. 10 segundos, alivia. Descanso 30 segundos, 10 segundos. Exatamente. Tá? Essa é a primeira técnica, que pode auxiliar algumas pessoas. Mas vai ter gente que tem um outro padrão de organização corporal que não vai fazer efeito. Então a gente utiliza uma outra técnica. Ah, e tem uma alternativa? Tem uma outra alternativa, que é o seguinte. Agora, a fita não vai mais passar naquele processo ósseo, vai passar um pouquinho para cima. Vai no final da cabeça e vai vir aqui, ó, mais ou menos na altura do meu queixo e do lóbulo da orelha. E com isso, certinho, né, imagem? eu vou passar, eu vou fazer uma leve extensão da cabeça, eu vou puxar em direção ao olho e permanecer aqui por 10 segundos. O esquema do exercício é o mesmo. Mantenho, seguro, 10 segundos e relaxo. Se aliviar, aí eu repito isso entre 6 e 10 vezes. Nesse segundo, então, eu vou subir um pouquinho mais esse Exatamente. elástico ou a toalha e eu tenho esse movimento para frente, Isso, levemente para frente, uma leve né, extensão da cervical. Então, o primeiro, eu traciono mais o meu pescoço e o segundo eu traciono mais a minha cabeça, tá? Então, primeiro eu movo o pescoço, o segundo eu movo o crânio. Não vou deixar você embora. Tá. Quero conversar mais no próximo bloco, pode ser? Vamos lá, lógico. Intervalo rápido e daqui a pouquinho tem dicas. Já fui informada pela nossa direção, chegaram perguntinhas nas redes sociais. Vou providenciar aqui, Tumi, no próximo bloco a gente esclarece as dúvidas que chegaram. Continue sintonizados. Volto daqui a pouco.